Gustavo Ferreira, eu sou médico nefrologista da Santa Casa de Juiz de Fora e atualmente vice-presidente da BTO. É com alegria que nós retornamos com a nossa live da BTO para discutir com todos o problema atual da pandemia junto à transplantação brasileira. Então é com orgulho, hoje é dia 3 de setembro, é com orgulho que eu convido aqui para participar conosco o presidente da BTO, professor Huygens Garcia. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo, boa noite à diretoria da BTO aqui presente, a Luciana Haddad, o Fernando Atic, você também, Gustavo, o Jorge Neumann e o LTD que não puderam participar por motivos superiores. Mas hoje, realmente, iniciando o mês de setembro, que é o mês da Setembro Verde, o mês da doação de órgãos, que culminam com o dia 27, que seria o Dia Internacional da Doação de Órgãos e Transplantes, né, em homenagem a São Cosme e São Damião, pois reza a lenda que foram os médicos gêmeos que idealizaram o primeiro transplante de órgão. Nós esperamos... Tivemos realmente um impacto muito grande da pandemia na Covid-19 na transplantação, na captação e nos transplantes, principalmente a partir da segunda quinzena de março, abril, maio e junho. Isso foi muito, como nós vimos aqui nas lives, foram diferentes em estados. Por exemplo, hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados mais acometido, mas outros estados, por exemplo, da região Nordeste, já estão começando a ter uma recuperação. E o que nós vamos ver aqui é que agosto começou a aumentar a doação, aumentar os transplantes. Então, nós esperamos que durante esse mês de setembro haja em todo o país movimentos nas redes sociais, as centrais estaduais estão se organizando para que haja uma ampla campanha mostrando, esclarecendo a população os benefícios da doação de órgãos, os benefícios dos transplantes, para que a gente possa pelo menos transplantar uma grande parte dos mais de 40 mil pacientes que estão hoje nas filas de espera de transplantes de órgãos e tecidos no nosso país. Essa é a nossa expectativa. Luciana Haddad, eu acho que um pouquinho, a Luciana Haddad podia falar um pouquinho como é que está sendo a campanha em relação à transplantação. A BTO tem se envolvido também com as campanhas. Por favor, Luciana Haddad, que é médica cirurgiã do Serviço de Transplante de Fígado do HC de São Paulo, ela poderia falar alguns pontos rápidos sobre as perspectivas e a nossa campanha da BTO. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer que a gente participa hoje do lançamento da campanha do Setembro Verde, né? É uma campanha que já existe há algum tempo e sempre com essa meta de tornar mais ampla a discussão em relação à doação de órgãos e, principalmente, trazer informação para a população. Acho que essa é uma das questões fundamentais para que a gente aumente as doações de órgãos no Brasil, que ainda é um dos grandes desafios dos transplantes no país. Esse ano foi um ano bastante atípico, a gente começou o ano com um cenário super positivo em relação à transplantação, mas veio a pandemia e esse desafio, que foi um desafio para todos, não deixou de ser também para os transplantes, mas a gente tem passado por isso e agora já estamos numa fase um pouco melhor, mas a campanha esse ano vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai ter as atividades presenciais, mas de certa forma isso traz novidades que eu acho que vão ser positivas, que é o fato da gente conseguir fazer muitas coisas virtuais e assim atingir pessoas que talvez não fossem atingidas nos anos anteriores. Então, a maioria das ações vão ser online e virtuais. Dentro da programação oficial da BTO, desde o ato ecumênico religioso, ele vai ser por videoconferência e a gente vai disponibilizar nas nossas redes, né, de Instagram e Facebook a data desse ato religioso. E nós teremos entre o dia 21 e 25 desse mês de setembro uma programação de live que nós chamamos de Live para a Vida. Elas ocorrerão todos os dias e elas serão às 19h, também pelo YouTube, com foco principalmente na população,
para que a gente consiga trazer esse tipo de informação relativa aos transplantes para a maioria das pessoas. Então, no dia 21, vai ser a abertura dessas lives. Todas as lives vão contar com um paciente transplantado que vai participar contando aí a sua história. Além do paciente transplantado, a gente vai ter um convidado surpresa, né? Um convidado que vocês vão saber em breve quais serão em cada dia, que também vão agregar informação, vão agregar conhecimento. Além disso, teremos pessoas ligadas aos transplantes, não só médicos e profissionais que trabalham com transplantes, mas também de ONGs que são super importantes aí para a divulgação da causa dos transplantes no Brasil. Então, no dia 21, o professor Huygens vai fazer a abertura da primeira live e a gente vai falar sobre doação de órgãos no Brasil. No dia 22, nós vamos falar sobre o panorama dos transplantes durante a pandemia, né? Como ficou os transplantes, o que houve de mudança, o que muda para o transplantado, vacina, transplantado pode tomar vacina, não pode tomar, então são dúvidas relacionadas ao Covid e transplantes. No dia 23, é o dia de falar do pré-transplante e de lista de espera. Então, como é que funciona a lista, como é que entra, como é que é a ordem, qual a diferença entre cada órgão. No dia 24, a gente vai falar do pós-transplante. Então, como é que é a vida de uma pessoa que fez um transplante? O que muda, o que não muda, tem que tomar remédio, não tem que tomar remédio. Todas as dúvidas em relação ao pós-transplante. E no dia 25, a gente vai falar de doação de sangue, que é uma das questões que agora é muito fundamental, né? A gente sabe que com a pandemia houve uma redução muito significativa aí das doações de sangue, os estoques estão baixos praticamente no Brasil inteiro, então a gente vai trabalhar essa questão, quem pode doar, como faz para doar, e tirar dúvidas em relação a isso. Então, para todas essas lives, a gente vai colocar as divulgações nos canais da BTO, no Facebook e no Instagram, para que vocês previamente mandem as perguntas e participem ativamente nessas discussões que vão ocorrer nessa semana e que todo mundo possa compartilhar para que a gente tenha um público bem amplo aí no Brasil inteiro. Então, a gente conta realmente com todos para que seja um sucesso. Ótimo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Huygens, eu vou pedir desculpa e licença a todos. Eu tive um probleminha pessoal aqui com o meu olho, eu tive um trauma hoje aqui ocular, no final da tarde, e agora no início da live aqui eu tive um problema, um hematoma cresceu aqui na parte inferior, então eu vou ter que deixar vocês três aí discutindo aí. Eu vou deixar minhas palavras finais aqui, vou deixar o Dr. Huygens moderar e conduzir aí a nossa live hoje, que ela é muito importante para esse mês da doação de órgãos. Eu ia apresentar os dados aqui da recuperação, a gente já está tendo uma recuperação do número de doadores no Brasil. Esse dado ele é muito importante, ele vem somar junto com esse mês da doação de órgãos. Então é um potencial muito grande que a gente tem para poder recuperar o tempo perdido durante a pandemia. Não que a pandemia tenha acabado, mas a gente aprendeu muito nesse momento e toda a parte de captação de órgãos está mais adequada agora, os programas de transplante estão mais preparados para esse momento, então é um momento ímpar que a gente tem. Eu vou pedir licença a todos e pedir aí para o Dr. Huygens ir conduzindo aí, enquanto eu vou resolver o probleminha aqui que apareceu agora. Um abraço a todos. Dr. Huygens, pode continuar aí, tira do mudo aí para o pessoal te ouvir. Realmente, Gustavo, no começo, antes da reunião, você estava relativamente bem, nós vimos claramente o seu olho ficar demasiado fechado, então realmente vai se cuidar, estamos aqui torcendo para que você se recupere bem rápido. Obrigado, viu? Um abraço. Em relação a esse ponto que o Gustavo tem falado, o levantamento dos transplantes, antes de voltarmos para esse assunto, eu gostaria de ouvir o Dr. Fernando Atti, que ele é membro da diretoria da BTO, coordena um dos grandes serviços de transplante de coração de Brasília, do Distrito Federal, para ele fazer os seus comentários, a sua expectativa sobre esse mês de Setembro Verde. Boa noite a todos, é um grande prazer estar participando aqui dessa campanha, do início da campanha Setembro Verde, junto com toda a diretoria da BTO. Esperamos que o Gustavo Ferreira aí se recupere do seu problema ocular, estamos bastante preocupados com ele. Obviamente esse é um ano completamente atípico, né? Como várias lives da BTO já demonstraram,
durante todo esse ano, nós passamos por um problema sem precedentes a nível mundial, que certamente impactou os transplantes a nível nacional, em todas as regiões, em todos os órgãos, e nós temos expectativa que essa campanha, agora já com uma certa recrudescência dos casos, principalmente no Nordeste do Brasil, possa estimular ainda mais a captação de órgãos e uma retomada significativa do número de transplantes no Brasil. A gente tem que enaltecer muito todos os programas de transplante que conseguiram continuar com a sua atividade transplantadora diante das mais diferentes adversidades. Houve realmente uma mobilização muito importante de todos os programas de transplante, no sentido de manter o que o professor Medina sempre comenta, manter a alma do transplante ativa, e isso daí, sem dúvida nenhuma, foi mantido. O Gustavo, ele infelizmente não vai poder mostrar esses dados aí, mas certamente houve uma manutenção da atividade transplantadora, pelo menos num nível basal, em todo o país, obviamente em diferentes épocas, porque a pandemia atingiu com mais força o país em diferentes épocas, e isso impactou, ora uma região, ora outra, de forma mais intensa, mas de maneira geral, o transplante acabou se mantendo, e agora, com o setembro entrando agora, e o número de óbitos e de novos casos de Covid já em boa parte do país diminuindo, a gente tem a impressão de que essa campanha será extremamente importante numa retomada mais intensa da atividade transplantadora no Brasil. Fernando, só para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu no país bem rápido, a gente fez um levantamento só para a gente comparando o segundo trimestre, que como a Luciana falou, o primeiro trimestre houve um aumento da doação dos transplantes no país, e que compensou um pouco a queda muito grande no segundo. Mas se nós compararmos o segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho de 2019, com abril, maio e junho de 2020, períodos iguais, anos diferentes, nós encontramos uma queda do número dos transplantes de 41,6%, quer dizer, uma queda muito grande. Transplante de rim, 44%, fígado, 31%, coração, 49%, pulmão, 71%. Realmente esse impacto foi muito grande e aconteceu em diferentes regiões. Por exemplo, no Nordeste, basicamente, março, abril e maio, a maioria dos serviços de transplantes renais pararam, né? Mas, no entanto, e outros estados conseguiram manter, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro conseguiu manter a atividade por um bom tempo, o próprio Minas Gerais, e o que nós estamos vendo agora é que esses estados do Nordeste estão se recuperando e ainda está havendo uma queda maior no Rio Grande do Sul, justamente coincidindo com o grau de contaminação da população pela Covid-19. Em relação à nossa região, que é o Nordeste, eu gostaria de realmente mostrar o que aconteceu em agosto. O Gustavo ia mostrar de graça, mas não foi possível. Mas nós contactamos com os 3 estados que mais fazem transplantes, que seriam Ceará, Pernambuco e Bahia. Esses estados, durante os meses de março, abril, maio e junho, estavam tendo 2, 3 captações de órgãos por mês. Então, no Ceará, em agosto, agora, que findou agora, ocorreram 14 doações de múltiplos órgãos. Em Pernambuco, 10 captações de múltiplos órgãos. E na Bahia, 14 captações de múltiplos órgãos. Esse é um dado muito positivo, realmente, que mostra que o Nordeste já começou a recuperação em relação à doação aos transplantes. E isso também está acontecendo em outros estados. E, claro, quem está mais prejudicado nesse momento é o Rio Grande do Sul, porque houve realmente uma diminuição da captação dos transplantes secundário a uma contaminação maior da população. Então, em relação, já que o Gustavo vai poder apresentar, falando por órgãos, né? Dentro do contexto, o transplante de fígado, ele teve uma queda menor do que os outros, vocês puderam até ver, né? Por se tratar de ser, como o coração, o pulmão, órgãos vitais que não dá para esperar e ter uma fila maior,
quase a totalidade dos serviços mantiveram os transplantes. Eu diria que todos os serviços ficaram ativos, né, durante esse período, basicamente todos, que o transplante caiu muito porque a doação diminuiu, que nós já sabemos as causas, pela falta de leitos de UTI, pelo receio da população, contaminação, leitos, não ter leitos disponíveis. Então, esse assunto nós já discutimos aqui bem durante esse período. No entanto, muitos serviços de transplante renal grandes, como Ceará, Pernambuco, por exemplo, Bahia, realmente suspenderam as atividades durante esse período. Claro que a gente gosta sempre de lembrar de São Paulo, o serviço do professor Medina, o Hospital do Rim, que é o maior serviço de transplante do mundo. Ele tem uma característica única, né, que é um hospital de transplante. Ele conseguiu manter a atividade transplantadora, receber órgãos. Outro aspecto também benéfico foi a Santa Casa, né, outro grande serviço, o Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Também, até há pouco tempo, ele conseguiu manter a atividade transplantadora, inclusive receber órgãos de outros estados, quando esses estados não puderam realizar. E agora, o Rio Grande do Sul está havendo realmente uma dificuldade muito grande na realização de transplantes. Eu queria perguntar para a Luciana em relação a São Paulo, já que ela representa agora o estado de São Paulo, que foi, dentre os estados da federação, dos menos prejudicados. Ele conseguiu manter, de alguma forma, a atividade. Como é que se encontra agora, atualmente, São Paulo em relação à atividade transplantadora? Então, São Paulo teve um pico que foi como mais ou menos o Brasil, né? A gente teve um pico duradouro da pandemia a partir de abril, e todo mundo acompanhou que o estado de São Paulo foi o responsável pela maior mortalidade, pelo maior número de casos no Brasil como um todo. Agora, no último mês, a gente realmente começou uma queda mais sustentada do número de casos de óbitos e de internações. Mas mesmo durante os 3 meses aí de platô lá em cima, os transplantes se mantiveram por, acho que basicamente, um esforço muito grande das equipes de captação, né, das OPOS. Então, as doações não caíram tão significativamente, e algumas equipes conseguiram manter suas atividades, criando cada uma condição diferente, né? Como o Hospital do Rim, que é um hospital exclusivo. No nosso caso, no Hospital das Clínicas, a gente conseguiu transferir para um instituto, teoricamente, sem casos de Covid, né? Um instituto livre de Covid para poder manter lá. E acho que cada centro tentou buscar alternativas aí da melhor forma possível para que os números não tivessem uma queda tão importante. Pulmão, coração realmente tiveram uma queda, mas para o fígado, a gente praticamente conseguiu manter os números de transplantes, e rim teve uma pequena queda, mas já vem recuperando também os números. E agora, no último mês, com essa melhora do cenário em relação à pandemia, a retomada se parece muito positiva. Então, a gente está bem otimista em relação aos próximos meses, porque a ocupação de leitos de UTI pelos doentes Covid já diminuiu muito. Então, esse cenário é bem assim, a perspectiva é muito boa para os próximos meses, e acho que a gente vai conseguir, inclusive, recuperar aí os números em relação ao que a gente teve de perda. Depois, professor, quando tiver um tempinho, tem algumas perguntas que o pessoal mandou, e a gente pode colocar essas perguntas para o chat. Ok, eu passo já para você, mas eu só queria fazer um comentário em relação a isso. No dia 30 de junho de 2019, nós tínhamos no Brasil 35.519 pacientes nas filas de espera. Dia 30 de 6, nós já temos 40.740. Eu queria abrir também uma pausa aqui para falar sobre os tecidos, né? As córneas, que geralmente o Brasil transplanta quase 15 mil transplantes de córneas por ano, foi o mais prejudicado, porque eles foram suspensos, né? Até uma nota técnica do Ministério da Saúde não recomendou o transplante, a captação de córneas em doadores com coração parado. Eles foram mantidos em doadores com morte cefálica. E o que foi que aconteceu? Isso não está sendo nem suficiente para atender a demanda dos casos de urgência, que são, no caso, os pacientes, por exemplo, com perfuração de córneas. Por isso que o Departamento de Tecido, tendo à frente a doutora Márcia Salomão, nós tivemos até uma discussão, uma reunião, inclusive com a própria Daniela Salomão, para que essa nota seja modificada para permitir a volta da captação de tecidos de córneas, por exemplo, em pacientes com coração parado. E a boa notícia que nós tivemos é que o Ceará, o meu estado, já partiu na frente, já mandou uma nota para o Ministério, foi aprovado com protocolos mais rígidos, eles já começaram a fazer captação de córneas em
pacientes em pacientes falecidos com morte cardíaca. Isso vai realmente acontecer já já. Eu acho que na próxima live da semana que vem, com o Departamento de Tecidos, nós já vamos analisar esse aspecto e já encontrar uma solução para que seja amplamente divulgado a possibilidade de realizar captações de córneas em pacientes com morte cardíaca, né, após parada cardíaca, e dessa forma zerar a fila que estava quase zerada no Brasil, mas depois dessa pandemia ela aumentou de forma muito grande. É mais um motivo para em setembro ter mais esse enfoque também, além do doador falecido com morte cefálica, ter também a captação de córnea em paciente após parada cardíaca. Outro que foi falado, eu queria só que o Fernando falasse alguma coisa ainda, como ele vê a perspectiva de transplante de coração no Brasil, agora com a retomada dos transplantes que nós estamos vendo agora, todo mundo está... acho que foi um trabalho muito grande dos hospitais, das equipes, do próprio Ministério da Saúde, das centrais estaduais, né? Houve um envolvimento de todos os profissionais da área de saúde, todos que lidam com transplantes, para manter a atividade dessa forma, continuar beneficiando as nossas filas, que são grandes, no país inteiro. Então, como é que você vê a perspectiva agora em Brasília, no resto do Brasil, a partir de setembro agora, na transplantação cardíaca? Mostrar, ele foi altamente impactado de forma geral, aí, por volta de 40%, 45% de redução quando comparado com o período do ano passado. E os transplantes de coração, tradicionalmente, nos últimos 10 anos, ele se manteve relativamente estável. Houve um platô aí, há uma necessidade de crescimento, mas a gente não estava conseguindo atingir um crescimento sustentável. Nos últimos 2 ou 3 anos, por uma iniciativa, até algumas mudanças de políticas de saúde por parte do Ministério da Saúde, houve um discreto aumento que foi constante no número de transplantes de coração, sendo que no último ano a gente atingiu a marca de mais de 300, um pouquinho mais de 350 transplantes no Brasil por ano, com uma expectativa de crescimento a cada ano. Esse ano, obviamente, nós vai haver um decréscimo desses números, mas a gente acredita que isso é algo transitório e que a gente consiga resgatar isso em 2021, quando a pandemia já não atingir de forma mais intensa a doação e a captação. O que nós temos percebido é que nos estados em que há uma maior incidência de casos da pandemia, os hospitais acabam ficando muito ocupados com pacientes COVID, com uma dificuldade de internar pacientes para transplante de coração, pulmão, principalmente, que estão mais acometidos, esses dois órgãos, e o número de doadores locais também diminuiu bastante aqui na região centro-oeste, e eu tenho certeza que no estado de São Paulo também. O que obriga as equipes a realizar mais captações externas de longa distância para a execução do transplante do que as captações locais. É o que nós estamos observando aqui. Já tem, no Centro-Oeste, já tem aproximadamente uns 2 ou 3 meses que a gente não tem nenhum doador local. Todos os nossos transplantes são de doadores de outros estados. E isso aí, obviamente, acaba dificultando muito a execuibilidade do transplante, porque, do ponto de vista logístico, é muito mais difícil. Ok, Fernando, perfeito. Outro aspecto também que você citou aqui, que prejudicou muito os transplantes, principalmente os transplantes renais, né, que os rins são os órgãos que mais viajam devido à facilidade de uma isquemia fria mais prolongada, né, foi uma redução muito grande da malha aérea comercial, né, que foi em torno de 70% a 80%. Então, essa malha aérea a gente está retornando agora em agosto, setembro, isso também vai facilitar a transplantação. Nesse aspecto também, não poderia deixar de falar em 2 estados do Brasil, né, Paraná e Santa Catarina, né, no Paraná, que é coordenada pela Arlene, né, em Santa Catarina pelo Joel, que tem se destacado com os estados que mais fazem captação de órgãos no país, tem um índice de doação superior a 40 por milhão de habitantes, que são semelhantes à Espanha, por exemplo, que é o nosso indicador maior.
Então, a gente espera que nós, o restante do Brasil, depois dessa campanha, as campanhas que virão, que a gente consiga atingir essa meta que seria do 40 doadores por 1 milhão de habitantes, e dessa forma contribuir para salvar muitas pessoas. Então, eu passaria agora para a Luciana. A Luciana está aí recebendo as perguntas da população de um modo geral, da classe média, da classe multiprofissional, de todos. Ela pode repassar, Luciana, de acordo com a característica para um de nós. Por favor, Luciana. Na verdade, eu acho que a primeira já foi respondida, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, que é sobre o retorno dos transplantes de córnea. Exatamente. Então, mais uma vez, só voltar ao departamento de tecidos, teve uma reunião na segunda-feira, e com a doutora Daniela Salomão também participou. O Ceará já começou, vai ter uma live na próxima quinta-feira, já com a decisão final. Creio que a ideia é que volte nessa próxima semana os outros estados, claro, com medidas de segurança. O departamento da Coente, que é muito ativa, a BTO tem um departamento de infecção em transplantes, então ela foi acionada para, inclusive, definir que mesmo o paciente que tenha morte cardíaca, ele possa fazer o SWAB, o RT-PCR com SARS-CoV-2, e dessa forma a córnea pode esperar, né, aguardaria o resultado para que as córneas fossem disponibilizadas, porque realmente está havendo uma necessidade, inclusive a Márcia falou para mim da possibilidade até, eu ia falar até com a doutora Eliana, de o Ceará liberar algumas dessas córneas para casos de urgência dos outros estados, porque realmente está havendo essa necessidade muito grande da retomada das córneas no nosso país, e nós acreditamos que até a semana que vem estarão basicamente normalizadas. Bom, a próxima pergunta é sobre o sistema de doação em relação à alocação. Como é feito, por exemplo, se os doadores são sempre locais, se os doadores são regionais, quando que um órgão vai de um estado para outro? Essa é a dúvida que a gente recebeu aqui da Lua. Respondendo bem claro, né, todos sabemos que as filas são estaduais, quer dizer, não são nacionais, até porque o país é um país de dimensão continental, o transporte de um órgão é muito difícil do ponto de vista logístico, e eles são direcionados, cada órgão tem seu critério, geralmente de gravidade, o fígado, o coração, o pulmão, o rim, além da gravidade, falta de acesso, tem a compatibilidade também em relação à imunologia. Então, essa é como é feita a distribuição. Se um órgão só vai para outro estado, nas urgências, por exemplo, nos casos do fígado, na hepatite fulminante, por exemplo, que ele pode ser direcionado para a região regional, essa seria a urgência regional. E, de uma maneira geral, os órgãos são disponibilizados quando não tem receptor naquele estado. Por exemplo, aconteceu agora há pouco tempo uma doação de um paciente, por exemplo, com uma criança, aqui não tinha receptor, que a criança pesava quilos. Aí sim, é liberado, quem coordena isso é o Sistema Nacional de Transplantes. A gente tem sempre que mostrar que o nosso Sistema Nacional é muito efetivo, ele é muito dinâmico, ele é transparente, tem justiça social, é aberto um ranking, sempre baseado nos pacientes mais graves. E esse órgão é disponibilizado para aquele estado que tiver o paciente com mais necessidade. Essa é a forma da distribuição de órgãos no Brasil de uma maneira geral. Vamos lá, próxima pergunta da Brenda, como estão os transplantes nos outros países? E se a gente tem conhecimento dos protocolos, do nosso protocolo está sendo semelhante, se tem diferença? Acho que deve ser em relação ao Covid nessa pergunta, e transplantes. Você quer responder, Luciana, essa pergunta? Bom, do último levantamento que eu fiz em relação aos outros países, todos os países tiveram queda do número de transplantes. Dados dos Estados Unidos mostraram uma queda de 50%, mais ou menos lá, e esse cenário foi, em relação aos diferentes órgãos, meio parecido. Então, pulmão e coração tiveram quedas mais significativas e sempre o fígado um pouco menos. Na Europa também, o mesmo cenário, a gente teve bastante dado da Espanha e Itália, que num certo momento, quando eles tiveram pico, eles praticamente pararam de transplantar. Vários centros da Espanha não fizeram transplantes no mês de março, eles tiveram um momento bem complexo, mas já retomaram. Então, isso é o cenário. Acho que nenhum país que teve Covid não teve queda no número de transplantes. Isso é evidente pelas publicações que a gente tem.
E os protocolos são semelhantes. Eu acho que todos os países têm feito testagem dos doadores, de todos os protocolos que a gente teve acesso. A testagem com o PCR é praticamente um consenso. A discussão fica sempre em relação à tomografia, alguns fazem, outros não fazem a tomografia do receptor, e a maioria faz o PCR do receptor. Então, no doador, sempre, eu acho que todo mundo pode fazer esse comentário, mas acho que o doador sempre tem a testagem do SUAB para a COVID e, na maioria das vezes, quando possível, um exame de imagem também. A segurança é fundamental, né? A gente tenta evitar ao máximo. Teve relato de doação com COVID, mas são raríssimos os casos. E para o receptor, em geral, o protocolo é bem semelhante ao que tem sido feito aqui no Brasil. Mas se alguém tiver mais alguma informação a acrescentar. Só acrescentar, inclusive, isso é muito benéfico para a transplantação no Brasil, que foi quando o próprio SNT, o Ministério da Saúde, lançou a nota oficial, tornando obrigatória a realização do SUAB no doador, né? Quer dizer, que a partir daquele momento, a captação de órgãos só poderia ser iniciada com um teste negativo. Isso trouxe uma segurança maior para a equipe multidisciplinar que vai realizar a captação, médicos, enfermeiros, por exemplo, e também para os pacientes que estão na fila, né, que têm uma segurança maior de receber órgãos com baixíssimo risco de contaminação. Esse é um dado muito positivo e ela veio muito precoce, né, logo no início de abril. Só complementando isso aí que você falou em relação, a gente sempre tem contato, tem brasileiros que coordenam transplantes em vários estados, tem o Hector, que não é brasileiro, mas tem uma ligação muito grande com a gente na Inglaterra, tem o Perdigão, né, o Rodrigo Viana, né, a gente vê na França, né, e o Rodrigo Viana nos Estados Unidos, e realmente a gente sempre está conversando que houve essa queda inicial, principalmente no início, né, quando houve, depois que as pessoas começaram a conseguir trabalhar com mais segurança, tomar medidas de segurança, testar a equipe, testar receptores, e aí sim, realmente os programas voltaram a funcionar de forma mais adequada, e isso está sendo um aprendizado até agora, porque mesmo com a queda na maioria dos estados, como por exemplo no Ceará, nós não podemos baixar a guarda, né? Os cuidados precisam ser mantidos e redobrados. Eu acho que a gente tem um exemplo muito grande disso, é o Hospital do Rim, né, de São Paulo, que ele desde o começo lançou cuidados importantes, tanto na prevenção, no diagnóstico precoce, tanto dos profissionais de saúde, como também dos pacientes. A Edna Carvalho comenta algo semelhante ao que você acabou de comentar, que a exigência do teste COVID tem ampliado o tempo de espera da família para a entrega do corpo, dificultando o trabalho das CIDOTs frente às famílias. Mas, Edna, na realidade, essa é uma situação completamente atípica e a gente tem que trabalhar com o aumento da segurança do transplante. Infelizmente, tem que haver algumas modificações nos protocolos para garantir que o receptor não vai ser contaminado durante o transplante. Então, eu acho que essas medidas são necessárias. Eu acho que a gente está aprendendo na execuibilidade do transplante. Uma outra questão que eu acho que é importante discutir é a testagem do receptor. No que se tange a órgãos em que o tempo de isquemia é muito curto, às vezes ocorrem situações atípicas, né? Como recentemente nós tivemos um receptor de coração em que o resultado do teste veio depois que ele já havia sido transplantado. E ele testou positivo. E aí eu queria discutir com a diretoria essa situação. Como que vocês lidam com essa situação? Fernando, nós sabemos que os transplantes que não toleram isquemia fria prolongada, coração, mais ainda pulmão também, fígado também, todos os pacientes, lógico, o receptor tem que ser feito um amplo contato epidemiológico, né? Não pode ter contato, preferentemente deve estar isolado em casa, não tem nenhum sintoma respiratório. Nós defendemos que seja feita a tomografia de tórax, que é um exame simples, sem contraste, rápido, barato, e o teste é feito, mas nós só sabemos os resultados depois. O fígado também não pode esperar. Nós fizemos nesse período agora da pandemia mais de 40 transplantes de fígado dessa forma e nós não tivemos nenhuma transmissão para o receptor. O problema não é o problema. Nós temos que achar a solução futura.
como já tem a Europa e os Estados Unidos, um PCR, um swab PCR saindo com 2 horas, o resultado, 1h30, 2 horas. Aí sim, seria muito bom para aquela, também para a doação, porque seria muito mais rápido, não esperaria tanto, também para o receptor. Enquanto nós não temos esse exame disponível, nós temos que fazer uma avaliação clínica, epidemiológica, com imagem e transplantar, sabendo que o benefício é muito maior do que o risco. Eu acho que esse é o que nós estamos fazendo aqui, todas as equipes do país. Até mesmo o transplante renal, que pode esperar mais, muitas vezes não é possível, né? Porque às vezes o resultado, dependendo do estado, outro aspecto importante é que as centrais estaduais, elas sempre acordam com os LACENs, com os laboratórios centrais que são do estado, para priorizarem o resultado do doador, para que ele saia num tempo menor, para justamente, como foi citado aqui por alguém, né, você diminuir o impacto da família esperar muito tempo. Eu creio que, por exemplo, no nosso estado, geralmente o exame sai com 10 horas, 8 horas, em média, não, geralmente menos de 12 horas. Isso é também um fator importante. Então, nós esperamos, eu acho que enquanto isso, viu, Fernando, a gente vai ter que correr esse pequeno risco, a família sabe desse risco, né? Mas o benefício do transplante é muito maior e o risco é menor, e a gente também já aprendeu a conviver. Por exemplo, o professor Medina mostrou o LTD, que era para estar aqui, que no Hospital do Rim, aconteceu isso em 3 ou 4 pacientes, que depois, e aí esses pacientes evoluíram muito bem. Os receptores que testaram positivo no exame posterior, eles tiveram uma evolução boa no pós-operatório do transplante. Deixa eu ver se Alguma pergunta mais, Luciana? Eu acho que não. Essa era a última. E tem mais uma pergunta das que tinham vindo previamente, em relação à formação do médico transplantador, não deixa claro se é o cirurgião, e onde existem residências de transplante. Eu posso responder do que eu sei aqui. Nós, aqui no Hospital das Clínicas, temos residência em transplante de fígado e em transplante de pâncreas. Eu sei que a Escola Paulista também tem residência em fígado, mas eu não sei da totalidade do Brasil. Mas não é uma residência obrigatória, né, para se tornar um transplantador. Acho que para cada órgão tem um caminho diferente e pode ser feito só uma especialização, pode ser feito um estágio fora. A formação, em geral, depende do órgão, né, ou se é fígado, pâncreas, intestino, a formação é mais em cirurgia digestiva. Se é um transplantador renal, o cirurgião é um urologista, se é o médico clínico, é o nefrologista, da mesma forma que tem o clínico que participa do transplante de fígado, que é o hepatologista, no caso do coração é o cirurgião cardíaco, o pulmonar, o cirurgião torácico. E aí depois, em geral, a pessoa acaba fazendo uma especialização que pode ser fora do Brasil, pode ser num centro no Brasil, ou pode ser uma residência de transplantes que já existe também. Mas acho que talvez o professor Luiz tenha mais conhecimento de residências mesmo em transplantes. Exato, já existem oficialmente pelo MEC, né, um ano a mais, né, de residência específica na área de transplantes, tanto na parte clínica como na parte cirúrgica, né? Nefrologia, urologia, o fígado, por exemplo, o cirurgião do aparelho digestivo geralmente é o pré-requisito, né? E no caso, um gastrologista, hepatologista, que pode ficar um ano no serviço. Isso, por exemplo, no Ceará nós temos isso no Hospital Universitário, eu acho que em São Paulo, além de vocês, também tem na Unicamp, eu acho que em vários estados do país que tem centros maiores, já tem essa possibilidade de você abrir um ano. Agora, outro aspecto que nós temos também, porque isso aí vem, é um benefício, por exemplo, é a única área que ela é regulada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Por exemplo, de um modo geral, um cirurgião geral, teoricamente, ele pode operar tudo, mas não pode fazer um transplante, né? Então, por quê? Porque para ter atividade transplantadora, a equipe tem que ser autorizada, ela é autorizada pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Nacional de Transplantes. Como a Luciana falou, cada transplante tem suas regras. Por exemplo, do fígado, você tem que ter pelo menos 2 cirurgiões que tenham passado 1 ano em um serviço de relevância em transplantes da área. Tem que ter 2 anestesistas, pelo menos, que tenham passado 3 meses. Tem que ter um hepatologista que tenha passado pelo menos 6 meses. Essas regras estão disponíveis na internet, né, no Sistema Nacional de Transplantes. Quer dizer, então essa equipe ela tem que ser registrada, autorizada, como também um hospital. É feita uma auditoria para saber se aquele hospital reúne as condições técnicas, se é um hospital terciário, se tem equipamentos que são essenciais para a realização do transplante. Então, realmente, isso já existe no Brasil, até de forma oficial.
Você quer complementar alguma coisa, Fernando, em relação a isso? Eu acho que é isso mesmo. Tem que ter. Eu acho que para fazer transplante, você tem que ter. O pré-requisito é você ter uma formação adequada. Eu acho que a formação dos grupos de transplante é essencial que as pessoas tenham formação e que tenham volume mínimo para que você tenha experiência e resultado. Esses são os serviços que acabam permanecendo no mercado, oferecendo valor e sendo os centros que vão ser os centros formadores de novos profissionais que vão manter a atividade transplantadora no Brasil. Tem também um projeto do Ministério da Saúde, só acrescentando, que é o projeto Tutorias, que centros que já têm alguma experiência, histórico nos transplantes, vão treinar novos centros em outras regiões do Brasil que não tenham experiência para replicar atividade transplantadora em estados que ainda não estão desenvolvidos. Isso daí é também um projeto muito importante. Chegou mais uma pergunta aqui, que é quando voltar o transplante com doador vivo? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque os doadores vivos realmente eles foram suspensos no Brasil e no mundo, né? Todos os serviços do mundo pararam os transplantes com doador vivo nesse período da pandemia. Mas, por exemplo, no Brasil, por exemplo, o transplante tem um grande serviço de transplante renal, que é coordenado pelo João Seda e pelo Eduardo Antunes, né? Que faz com doador vivo em criança. Eu acho que também o do Rio, com o Luiz Pacheco, eles não pararam. Por quê? Porque não havia perspectiva. São crianças graves, que já têm doadores, geralmente a mãe, o pai. Se você perder aquele time, aquela criança ia evoluir para complicações graves e óbito. Mas em relação aos transplantes renais, basicamente todos pararam, mas eu já vi agora, todos pararam no Brasil e no mundo, mas eles já estão começando a voltar. Havia o Medina, o LTDs falando que no Hospital do Rio já estão voltando com relação a isso. No nosso hospital aqui, universitário Fígado, nós só fazemos doador falecido e temos também o transplante renal que faz doador vivo, mas não voltou ainda, voltou com doador falecido. Mas creio que é um momento agora de cada serviço que tem expertise com transplantação com doador vivo avaliar a sua condição local, atual, a sua UTI, o seu hospital e, se tiver em condições adequadas, como o Hospital do Rio, por exemplo, em São Paulo, reiniciar. Por exemplo, Luciana, vocês também têm um programa de transplante hepático com doador vivo adulto, né? Que certamente foi parado na pandemia. Vocês estão planejando reativar esse serviço em breve? Sim, nós retornamos ao nosso instituto nessa semana, então agora, considerando que a gente já está no nosso centro cirúrgico, porque para o doador vivo de fígado é necessário uma estrutura grande, 2 salas preparadas, anestesista e tudo mais, então agora a gente vai retomar o transplante interviews, porque tem alguns pacientes que realmente, principalmente carcinoma hepatocelular, que já são pacientes fora de critério, alguns critérios mais estritos, que eles podem perder realmente o tempo do transplante se a gente não realizar agora. Então, vão ser retomados os nossos interviews agora, já está programado para o primeiro em breve. Então, a resposta seria essa realmente, né? Cada serviço para avaliar a sua condição atual de logística, de UTI, de hospital, o grau de contaminação da população, para avaliar o risco também do doador, né? Porque aí não é mais só do receptor, é uma responsabilidade maior, porque você vai oferecer risco a uma pessoa saudável, diferente do paciente que está na fila, que precisa de um doador falecido, porque não, ele vai ter complicações imediatas. Então, realmente, essa retomada eu acho que vai ser um pouco mais lenta, mas como nós falamos aqui, alguns serviços já estão se preparando para retomar para os transplantes interviews, no caso aí, claro, principalmente transplante renal, né? Eventualmente também transplante de fígado. A professora Ilka mandou um comentário para a gente no chat importante, que é sempre lembrar do TCLE. Sem dúvida, acho que agora, enquanto tiver Covid, pandemia, acho que é fundamental. A gente fez isso desde o começo, né? Inclusive com participação aí da BTO, de uma sugestão, mas é fundamental e muito bem lembrado pela professora Ilka, porque isso tem que ser alterado em situação de pandemia, em termos de consentimento.
É verdade. Isso aí, inclusive, a BTO elaborou até um documento para que o paciente assine, né, mostrando que o paciente está ciente de contrair a Covid-19 durante essa pandemia. Esse risco tem que ser sempre dividido entre a equipe e as famílias. Outro aspecto interessante, a professora Euca falou, né, que nós temos hoje, isso é muito importante, né, no Brasil, 2 grandes estudos para avaliar a infecção pela Covid-19 no paciente transplantado, que é sempre uma grande dúvida, porque inicialmente, pelos trabalhos publicados inicialmente na Itália, na região da Lombardia, parecia que o paciente transplantado, por usar imunossupressor, poderia ter uma resposta imunológica inflamatória menor e não ter tanta gravidade pulmonar, mas depois a gente viu que não é verdade, né? Que esses pacientes realmente têm fatores de risco, os pacientes transplantados. Então, a Tainá, junto com o pessoal do Hospital do Rim, o Medino, estão fazendo um estudo multinacional do transplante de rim. Eu acho que eles têm mais de 500 pacientes transplantados de rim que contraíram Covid-19. E a Ilka, juntamente agora com, nós também estamos participantes, com a Raquel, com a UDA, vai ter um estudo também multicêntrico nacional para avaliar as repercussões, a morbidade e a mortalidade no paciente transplantado de fígado que adquiriu a Covid-19 nesse período. Isso vai gerar, claro, um aprendizado muito grande para que a gente possa realmente cuidar melhor dos nossos pacientes. Tem mais alguma pergunta? Não, encerramos as perguntas, acho que foram todas respondidas. Então, nós temos agora, são 7h53, eu gostaria, então, mais uma vez, inicialmente, eu gostaria de convidar o professor Fernando Atic, nosso membro da diretoria, e para fazer suas considerações finais, principalmente em relação a esse mês que nós estamos vivendo agora, né, Setembro Verde, que nós temos realmente que alavancar as doações e os transplantes no Brasil. Hoje nós tivemos, em 2019, né, 2020, nós tivemos uma negação familiar no Brasil de 36%, ela é muito alta. Então, essa campanha visa principalmente reduzir essa taxa de negação familiar e só vem com informação, com campanhas mostrando os benefícios dos transplantes. Essas campanhas que a BTO está fazendo, que as centrais estaduais estão fazendo em todos os estados, que as ONGs, a sociedade dos pacientes transplantados, a população de um modo geral, sempre é um fator de muito envolvimento da nossa sociedade, para que a gente possa chegar aos níveis do Paraná e Santa Catarina, né? Que hoje são os estados que têm a menor taxa de negação familiar, que é menor de 25%. Então, o que ele falou, Fernando, você ter seus comentários finais em relação a essa expectativa do Setembro Verde. Bom, agradeço muito a oportunidade de poder ter participado dessa live da BTO junto com a diretoria. Como bem lembrado pela Luciana, nós temos uma programação já bastante intensa, agendada aí para estimulação da doação. Esse é um mês que, tradicionalmente, ele é utilizado com este fim, e eu acho que a mobilização tanto da ABTO quanto do Ministério da Saúde, das centrais estaduais, e principalmente a divulgação por parte da imprensa, tem um papel fundamental no sentido de conscientização e estimulação da doação de órgãos no Brasil. E, normalmente, o que acontece é que, após esse mês, há um incremento do número de doações de transplantes no Brasil, e essa que é a nossa expectativa que aconteça esse ano, que foi realmente bastante atípico. Perfeito. Luciana Dá, por favor, suas considerações finais. Bom, para mim também foi um prazer participar dessa abertura. Eu torço para que esse ano a gente consiga atingir ainda mais o Brasil como um todo. Vamos usar a favor o fato de que acho que a população toda está mais conectada. Obrigatoriamente houve essa necessidade, todo mundo se adaptou aí à nova rotina com lives e com conexões, e dessa forma vamos fazer uma campanha nacional que todo mundo possa participar, possa dividir, possa compartilhar. Então eu conto com todos, a gente vai sempre colocar as informações nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e no nosso site, que está com cara nova, então quem ainda não visitou, por favor, visite. Lá terão, então, as programações, tanto das lives, quanto as demais programações e eventos que vão ocorrer, que tem muitos eventos regionais,
Então, desde eventos realizados pelas secretarias estaduais, e nós vamos dar espaço no site para divulgação e também nas nossas redes. Então, que todo mundo mande informações para que a gente possa dividir lá com o público e atingir o maior número de pessoas, porque essa causa realmente merece e deve ser divulgada. Obrigada, boa noite a todos. Perfeito, Luciano, muito obrigado a toda a minha diretoria, que aqui está participando ativamente, envolvida com a Casa dos Transplantes, o Gustavo Ferreira, que sempre se envolveu muito com a doação, com os dados, que ele se recupera muito rápido do seu problema oftalmológico. E, para concluir, eu gostaria de terminar aqui conclamando a todos, para que todos, toda a população de maneira geral, as entidades, as ONGs, as sociedades dos pacientes transplantados, participem ativamente dessas campanhas, que a gente possa realmente retomar os transplantes de forma progressiva e beneficiando milhares de pacientes. Eu gostaria também de agradecer a todas as centrais estaduais de transplantes, que mesmo durante a pandemia não cerraram suas portas, continuaram fazendo buscas para que mais órgãos fossem doados e mais vidas possam ser salvas. Eu queria fazer esse agradecimento em nome da coordenadora da nossa central do Ceará, Eliana Regia de Almeida, que sempre lutou por essa causa, inclusive agora foi a primeira do estado a retomar a captação de córneas com doação após parada cardíaca. Então, esse envolvimento de todos, também do Ministério da Saúde, da Daniela Salomão, dos departamentos de maneira geral, que tem contribuído de forma muito clara, com informação, com envolvimento, a todas as equipes multidisciplinares de transplantes, né, que mesmo diante do desconhecido, do risco de contaminação durante a captação, durante os transplantes, todos, sem exceção, se envolveram para tentar minimizar a dor de quem está na fila de espera. Então, é com esse otimismo que nós terminamos essa live, agradecendo a participação de todos, e como aqui já foi falado, vamos em frente, que nós temos aí uma missão muito grande, que é propiciar para que mais de 40 mil pessoas que estão nas nossas filas de transplantes de órgãos e tecidos possam ser contemplados com transplantes, e dessa forma voltar para a família, voltar para a sociedade. Muito obrigado a todos e boa noite.